Oi, tudo bem? Eu sou Gisele Francis e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer a sua própria devocional. Existem várias maneiras de você fazer uma devocional. Então eu vou passar aqui para vocês a minha experiência pessoal e também algumas sugestões. Primeira coisa que você precisa fazer é escolher um horário em que você não vai ter nenhum tipo de interrupção. Depois você vai escolher um lugar também que você não vai ter nenhum tipo de interrupção, um lugar calmo que você possa então se concentrar na devocional que você vai fazer. Quais são os materiais que você vai precisar para fazer a tua devocional? Uma Bíblia, uma caneta e um papel ou um caderno. Se você está começando a estudar a palavra, eu vou indicar vocês escolherem qualquer Bíblia que seja da linguagem de hoje, porque então as palavras vão ser muito mais fáceis de você poder entender. E aí você vai então escolher um livro para você ler. E aí você vai ler esse livro da Bíblia e vai anotar o que você não entendeu, para depois você poder perguntar para a pessoa que você confia, com a pessoa que você está caminhando na fé, para vocês poderem então discutir o que é aquilo. Eu me coloco à disposição de vocês. Se você lê a palavra, se você lê a Bíblia e não entender aquele versículo, aquele capítulo, coloca aqui nos comentários o que você não entendeu, que se eu souber eu vou falar, e se mesmo se eu não souber, eu tenho uma rede de contato com pastores, eu tenho um contato com professores de escola dominical que eu posso tirar essa dúvida. E eu também tenho, na minha família pastores, meu pai e minha mãe são pastores e sempre quando eu tenho dúvida eu ligo para eles. O meu professor de escola dominical, Fernando Fernandes, apesar de não estar aqui, tá lá em São Gonçalo, eu sempre tiro dúvidas com ele. E eu faço parte também de um grupo de mulheres que tem me ajudado bastante. Tem os pastores do Exército de Salvação, os pastores da Onda Dura, que faz parte do meu ciclo de amizade e que eu sei que qualquer dúvida que eu tiver, eu vou correr para eles, tá bom? E assim então eu vou poder ajudar você. Depois que você escolher o horário, o lugar, a Bíblia, existem alguns livros que eles têm todos os dias dos anos para você poder fazer aquela reflexão, é baseado em alguma história e depois eles colocam uma passagem bíblica para você poder aplicar naquilo que aconteceu. Aqui em cima vem o dia e o mês para você poder ler e cada dia tem uma história. Por exemplo, o primeiro dia aqui ele fala assim, 1º de janeiro, reiniciando, aí ele vai contar uma história e aqui do ladinho, leitura bíblica, ainda te dá uma sugestão para você poder ler. Aqui embaixo tem uma oração e mais um versículo e assim você vai fazer todos os dias. Isso aqui ajuda bastante, então você pode começar assim, tá? Então na prática, como que funciona? Primeiro, você já tá lá no lugar em que você escolheu, calmo, num horário em que ninguém vai te interromper. Primeira coisa que você vai fazer é orar. Por que primeiro eu vou orar? Para que o Senhor possa então abrir a sua mente, para que você possa entender o que Ele quer falar com você naquela manhã, naquela tarde, naquela noite. Mas é importante que você converse com Ele. Fala assim com Ele: Deus, eu tô aqui, eu parei agora para poder ler a Tua palavra, para poder fazer essa devocional, para que o Senhor me encha da Tua palavra, Fala comigo. E eu sempre peço perdão pelos meus pecados e vou ali: Senhor, abre a minha mente para que eu possa entender o que eu vou ler. Então você vai começar assim fazendo essa oração. E aí você pode então, se você tiver com algum livro que tem todos esses dias, você lê esse livro, lê o que está escrito ali, a história que vai se passar ali. Esse aqui é o Pão Diário, da Publicações Pão Diário mesmo, não sei se tem livraria, é uma empresa mesmo que se chama Pão Diário. É o que está escrito aqui. Eles fizeram especificamente para a Igreja Exército de Salvação. Tem um, gente, que eu já li muito, que me abençoou muito, que se chama Manancial do Deserto. Eu não sei se ainda vende, mas se eu souber, me segue lá no Instagram que eu vou colocar para vocês lá aonde comprar, se ainda existe. Depois que você lê esses livros, diários, sempre vai mostrar uma passagem bíblica, ou só o versículo, ou só a passagem bíblica. Então eu aconselho você a pegar a sua Bíblia
e lê aquele versículo, se puder, lê aquele capítulo. E aí depois, às vezes eu canto uma música. Se você não sabe cantar alguma música, ou você não vê nada na sua mente, pega lá o celular, coloca no YouTube e coloca uma música para você poder louvar o Senhor. Você pode fazer isso antes de começar a ler a Bíblia ou ler o livro, ou depois para terminar. E você vai escolher o que vai funcionar para você. E depois de tudo isso, o que você pode fazer? Terminar com uma oração, pedindo ao Senhor para que tudo que você leu, tudo que você aprendeu, que você possa praticar. É bem fácil, é bem simples. Eu faço da seguinte forma: eu acordo primeiro que todo mundo aqui em casa, então eu acordo de manhã cedo e aí eu vou para a sala e faço todo esse esquema na sala. Então eu começo a orar, depois eu canto uma música ou escuto uma música no YouTube. E aí eu só não, às vezes eu leio esse aqui Pão Diário, mas como eu tô com esse propósito de ler a Bíblia todos os dias, eu ganhei, já mostrei aqui pra vocês, né, o meu plano diário. E aqui tem um plano de ler a Bíblia e eu vou e leio todo esse plano aqui que eles mostram pra gente. E eu leio ele, leio também o livro de Esther, né, que é o livro atual que eu tô terminando de ler. E se o pessoal aqui de casa não acordar, eu ainda leio o Pão Diário, né, pra poder ver o que o Senhor tem pra falar pra mim. Mas geralmente eu fico só na Bíblia mesmo. E quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou lá, então escrevo o que eu não entendi e pergunto pra essas pessoas que fazem parte da minha rede de amizade cristã. E eu queria mostrar pra vocês que a Sofia ganhou. A criança, gente, precisa também ter devocional. Fizeram uma edição para a criança e a Sofia ganhou e é muito legal. Então aqui são histórias que as crianças vão poder aprender. Eles fazem uma oração e ainda tem uma atividade para eles fazerem. E o que eu queria contar para vocês é que uma dessas atividades falava para orar por uma pessoa. Nós estamos com uma amiga, uma senhora que ficou hospitalizada, teve que fazer uma operação, o estado dela é grave, né, a dona Lourdes, e que estava no hospital, tinha acabado de fazer a operação e a gente precisava orar especificamente para a pressão dela normalizar, né, para as coisas acontecerem, para ela começar a melhorar, apesar de ser uma situação grave. E a Sofia orou por ela, e não só por ela, orou pela filha dela, que é a Vânia, também está com problemas de saúde, e a Sofia orou pelas duas. E eu fiquei tão feliz porque aí essa nossa amiga Vânia mandou mensagem pra gente dizendo que a dona Lúcia está melhorando. Então a criança precisa ter essa vivência também de devocional, tá? Então faça com que a tua criança faça também essa devocional. Faz inicialmente com ela. Aqui em casa funciona assim, eu faço com a Sofia antes de dormir. A gente tem uma rotina onde à noite é que a gente faz a nossa devocional, é o momento meu e dela, ela lê, a gente faz a atividade e tal, aquela coisa toda. Faz isso com a tua criança, você vai ver como vai ser bom. Então agora que você já sabe como fazer uma devocional, eu encorajo você não só ver esses meus vídeos, mas você também separar esse momento para que você possa então fazer a tua própria devocional e começar a ter esse relacionamento com Deus, tá bom? Então um beijo, fica com Deus.